Igreja, nosso Deus se faz presente em nosso meio. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença. Aleluia. É bom sentir o mover de Deus. É bom sentir o Deus nos chacoalhando, igreja. Isso aqui é Deus mostrando para você. Ele ama o teu louvor, igreja. Ele ama você dizer: Senhor, eu te amo. Obrigado, Senhor, por o Senhor me chacoalhar nessa noite. Já ficou meia roupa, mas vai dar certo em nome de Jesus. Nosso Deus se faz presente. Nós somos gratos pela presença do Senhor. Quero agradecer pelo convite. Muito obrigada. A Neide sempre, aleluia, que vai ministrar. Ela gosta de dizer o seguinte para a igreja: quando nos chama para ministrar, tem que ter confiança nessa pessoa, para que depois não saia consertando, né, o que falamos errado. E eu agradeço que o Senhor seja conosco. Quero dizer para vocês que aqui ninguém veio para cá para ver Neide ministrar. Ninguém veio para cá para ver A e B, C e cantar, não. Vocês vieram para louvar, engrandecer e exaltar o nome daquele que é digno, aleluia. Foi para isso que Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você louvasse, minha filha, para que você engrandecesse a esse Deus que te chamou, aleluia. Tem um versículo que a Neide gosta muito, que ele diz o seguinte: eu te chamei, aleluia, eu chamei pelo teu nome e fiz um propósito na tua vida. Então ele te chamou, igreja, e ele quer que hoje você exalte, que você glorifique o nome desse nosso Deus. Amém. Vamos neste momento fazermos a leitura, aleluia, da palavra do Senhor. Quando me mandaram o tema, eu achei muito interessante. Aleluias. Tema, né? A mulher cristã e a submissão a Deus. E a submissão a Deus. Alguém submissa a Deus, né? É alguém que não faz a sua vontade, né, não? Quando eu sou submissa ao meu Deus, eu ajo de acordo com o que o meu Senhor manda fazer. Não é, antes da leitura da palavra, não é o Senhor dizer: filha, vai visitar a irmã Ney. Eu dizer: Senhor, mas hoje nesse momento eu estou tão ocupada. Não é o Senhor dizer para a irmã Ney: está precisando de oração, ora na tua casa. Senhor, minha panela vai queimar, meu arroz vai queimar, eu tenho roupa para lavar, Senhor. Submissão a Deus é chegar a hora do ciclo de oração e cantar a massa de cantar. É você não arrumar outra visita para fazer e outro lugar para você ir. Isso é submissão a Deus. É chegar a hora do culto, aleluia, e você se arrumar bem cedo para ir à casa do Senhor para louvar e exaltar o nome dEle. Isso é submissão a Deus. Meu esposo, pastor José Medeiros, aqui está a sua mãe, dona Sandra. Ele diz o seguinte: quando ele não pode ir para a igreja, ele diz: Cléo, hoje eu não vou porque eu não estou me sentindo bem. Naquele dia, igreja, eu não chamo Josué para lugar nenhum, porque ele não vai. Sabe por quê? Porque ele diz: Cléo, se eu não fui para a casa do meu Deus, então eu não vou para outro lugar. Isso aqui é o quê? Isso é submissão a Deus. Umas vezes eu chamei: Josué, vamos no lugar tal. Ele disse: como assim, Cléo? Eu não vou.
Se eu deixei de ir para a casa do meu Deus porque eu não estou bem, eu não vou para a casa de A, de B nem de C. Isso é submissão a Deus. Então se ele diz, ele liga para alguém: hoje eu não vou à igreja porque eu não estou bem, pois eu sei que naquele dia o meu esposo fica em casa. Isso é o quê? Isso é ser submisso ao nosso Senhor. Quantos de nós muitas vezes queremos agir de acordo com o nosso querer e de acordo com a nossa vontade? Quantas e quantas vezes a Neide se ajoelha ao chão e ela diz: Senhor, eu estou aqui para fazer o que tu queres. E quando ela se levanta, parece que ela esqueceu do que ela prometeu ao Senhor. A carta de Tiago, minhas queridas, foi escrita para a igreja do Senhor. Eu sei que muitas de vocês já leram a carta de Tiago, é pequena. E tudo que você vê aqui, ele está falando para quem? Ele está falando para uma igreja. Ele está falando para um povo. Há um povo que vem para a igreja do Senhor, que ouve a palavra de Deus, que faz promessas para Deus, que fica cheio da unção de Cristo. Quando chega lá fora, parece que ele esqueceu de tudo que ele prometeu. E era isso que Tiago estava dizendo. No capítulo 4, no qual eu lerei, tem uma parte que ele diz o seguinte: o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme de você. Gente, eu achei isso aqui lindo demais. Eu disse: Senhor, o Espírito Santo, ele tem ciúme das minhas atitudes. Igreja, o Espírito Santo é o nosso passaporte para o céu. A Bíblia nos diz o seguinte, amadas: que o Senhor, ele perdoa todos os nossos pecados, mas tem um pecado que é como se não tivesse perdão. É contra quem, igreja? O Espírito Santo do Senhor. Ele que nos sela, aleluia, para ir para o céu. E eu lendo isso aqui, eu disse: Senhor, o Espírito Santo, ele tem ciúme da forma que nós agimos. Vamos neste momento ler a palavra. Eu digo para as irmãs uma coisa: a Neide só prega chorando, não adianta não. É desse jeito aqui, mas vai dar certo. Eu vou ler no capítulo 4 de Tiago. Eu lerei todo, eu lerei do primeiro até o 10º, leremos. De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura, não vem disto, a saber, dos vossos deleites e dos vossos membros que guerreiam. Olha aqui, os vossos membros guerreiam. E ele diz: cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Vocês nada têm, sabe por quê? Porque não pedis. Pedis e não recebestes, pedes o mal para gastardes nos vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Igreja, eu vou parar bem aqui, depois eu continuo. Quando ele fala bem aqui, ó: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que ele quer nos dizer aqui? Ele quer te dizer para que você não fale com um descrente? Não. Ele não quer te dizer para que você não visite ele na casa dele? Também não. Aqui ele fala, meus queridos, da forma que nós nos portamos lá no mundo.
É isso aqui que ele está falando. Tem gente que vai para o serviço, o patrão que ele quer que ele ande assim, assado. Ele, não, eu tenho que ir porque senão eu perco meu emprego. Eu vou porque senão eu perco tudo. Isso aqui é não confiar em Deus. Isso aqui é você não ter confiança no Deus que você serve. A Neide sempre gosta de dizer uma coisa para a igreja. Tem momento que parece que nós esquecemos do poder do nosso Deus. Você acha, minhas queridas, que se você colocar os seus 2 joelhinhos no chão e dizendo, Senhor, eu quero trabalhar ali naquele lugar, por isso, porque ali eu vou andar de acordo com a tua palavra e de acordo com o que tu queres, o Senhor dá ou não dá para vocês? Ele dá. O nosso problema, minhas queridas, é que nós nos esquecemos muitas vezes. A gente se esquece do poder de Deus nas nossas vidas. Que o crente erra? É porque ele não lê a palavra do Senhor. E muitas vezes ele até lê, igreja. Ele jejuma segunda, terça, quarta, quinta. Ele jejuma todos os dias. Mas como ele anda, tu diz, Senhor, o que ele está fazendo? Senhor, o que significa isso aqui? Teve uma vez que eu estava na central e tinha um pastor ministrando. Nesse dia eu chorei tanto. Ele disse o seguinte, ele falou sobre a nossa ida para o céu. Não sei se vocês estavam lá nesse dia. Ele disse, não adianta, minha filha, tu falar em línguas estranhas, tu fazer um reteté no rebuliço no meio do público, mas se tu não tiver em comunhão com Deus, tu não entra no céu. Não adianta, minha filha, você orar e as pessoas serem curadas, se tu não tiver comunhão com Deus, de nada adianta. Tem gente, irmãs, que quer agir de acordo com o seu carro, de acordo com quem eu sou. Olha direito para mim que eu sou esposa de pastor. Irmã, a gente tem que ter humildade. Eu tenho que ter humildade. A Neide sempre gosta de dizer o seguinte: amada, se eu não agir com humildade com a minha irmã, como é que eu posso pegar esse microfone e ministrar para ela? Como é que eu posso mandar, pedir para que ela seja humilde, se ela não vê essa humildade em mim? Como é que eu posso ir cantar exigir uma visita da minha irmã, se eu nunca pisei nem na porta da casa dela? Como é que eu posso fazer isso? Irmãs, tem que partir de mim. Tem que partir de cada uma de nós. A Bíblia nos diz, da forma que eu quero ser tratada, eu tenho que tratar o meu irmão. Se eu quero que a Rosiane me trate bem, então que eu trate bem a Rosiane. Muitos querem ser bem tratados, mas esquece como é que se trata o ser humano. Isso aqui é submissão a Deus? É não. Isso não é você submissa ao Senhor. Teve uma vez que eu agi de uma forma errada num determinado lugar. Quando eu voltei assim, eu disse, Senhor, o que eu fiz? Josué estava do meu lado, ele disse, Cléo, você está errada. Eu disse, Jesus amado, o que foi que eu fiz aqui? Que besteira foi que eu fiz? Irmã, tem hora que é preciso tu ir pedir perdão. O que seja crente, o que não seja, não deixe, minha querida, que um simples pedido de perdão te impeça de ir para o céu. Não deixe que coisa tão pequena te impeça de subir ao céu de glória. Não vale a pena. Não vale a pena a gente ficar por coisa pequena, por coisa que dá para tu passar por cima numa de boa.
A Bíblia nos diz o seguinte, que muitos chegarão, aleluia, diante do nosso Cristo naquele dia, e ele não vai entrar no céu, e ele vai dizer o quê? Senhor, eu orei, Senhor, e pessoas foram curadas, eu fiz isso, fiz aquilo, e ele vai dizer o que para essa pessoa? Aparta-te de mim, maldito, porque eu não te conheço. Irmãs, o Senhor, ele nos conhece por dentro e por fora. O Deus que você serve, ele te conhece por dentro, ele conhece os teus pensamentos. Hoje eu estava dizendo para minha filha questão de oração, para a Stephanie. Eu disse assim: Stephanie, antes eu levantava e orava de joelho de madrugada. Ultimamente, vou dizer para as irmãs, eu acordo e eu oro assim deitada. Aí a Esther, mamãe deitada, eu disse: filha, se eu disser para ti que eu oro de joelho, eu estou mentindo para Deus e mentindo para ti. O nosso mal, sabe qual é, igreja? É a gente ter medo da nossa dirigente de ciclo de oração. A gente ter medo de Caetano Jorge Soares. A gente se esconder dele para pecar ali escondidinha. Lá vem a Roseane, eu vou me esconder para que ela não veja o que eu estou fazendo. Oh, querida, se esconda do homem não, minha princesa. Aquele que pode te dar a condenação, ele está te vendo. E quantas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos dessas coisas, amadas, que não é para nós. E eu digo uma coisa para vocês: quando nós temos essa submissão ao Senhor, quando nós oramos, o Senhor, ele não nos deixa pecar. Sabe por quê? Ele dá aquela coisa assim: tu está errada. Quantas e quantas vezes vem irmãs e diz pra gente que não era para dizer. Tem hora que a Neide dá vontade de responder e o Senhor diz: não fala nada não. Chora sozinha lá no teu quarto. Sabe o que ele me disse? A gente pensa, eu pensava o seguinte, a Neide pensava: ah, Senhor, se eu estou em posição A, B, não vai vir isso, não vai vir aquilo, mas vai. E quantas vezes eu pensei assim, e eu disse para Senhor: Senhor, mas por que ela age dessa forma? Por que ela faz assim e assado? Será que ela não percebe que está errado? Não. Mas o Senhor só me disse nesse ano. Ele disse o seguinte: minha filha, ora para que ela entenda que ela está errada. Irmã, eu posso pecar contigo a vida todinha. Se eu não saber, se o Senhor não me fizer sentir que eu estou errada, eu peco a vida todinha e ainda vou para o inferno. É ou não é, irmãs? É. Sabe por quê? Porque para mim e para ti, nós estamos agindo da maneira certa. Veio um pastor para a central. E nesse dia eu estava numa labuta com Deus: Senhor, me ajuda aqui. Senhor, por que isso, por que aquilo? E sabe o que ele disse lá? Ele disse: hoje você está onde você queria estar, não está? E tu está atribulada por causa de duas irmãs. E eram duas irmãs. Mas tu está onde tu queria, não está? Agora tu pensa que tu está onde você queria, não ia se levantar a ninguém. Eu disse: ah, Jesus, já trazer alguém de fora para me dizer isso. Mas disse para a igreja todinha. Eu disse: obrigado, Senhor. Isso aqui é o quê? Isso é quando você pede para que o Senhor te revele alguma coisa. E Ele revela na hora e no momento dele. Amém? Vamos continuar a leitura. E ele diz o seguinte: ou cuidai vós em vão, diz a Escritura, o Espírito Santo que habita em vós, ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Antes ele dá graça, portanto diz: resisti aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que ele diz aqui, ó?
Sujeitai-vos. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo. Quando eu estou sujeita ao meu Senhor, eu ajo diferente. E ele diz o que? Resistir. O que ele dissesse para você resistir? Resistir é porque ele não vai vir só uma vez, não. Ele não vem nenhuma, nem duas. Ele vem quantas vezes ele achar necessidade. Sabe por quê? Porque ele te conhece, igreja. Ele sabe, aleluia, aonde é o teu muro baixo. Eu já passei por situações, eu contando para alguém e ela disse: menina, eu não sentiria nada com isso aí. Eu disse: mas eu chorei para me acabar. Sabe por quê? O inimigo sabe que me machucaria. O inimigo sabe, igreja, que te machuca. Ele sabe aonde ele deve apertar. Mas ele diz o quê? Sujeitai-vos a Deus. Senhor, eu estou aqui, Senhor. Senhor, me sustenta, Senhor. Mesmo que ele venha uma vez, que ele venha duas vezes, aleluia. Que ele venha 3 vezes, mas eu estou sujeita no Senhor, aleluia. E ele vai te dar graça, irmã. Ele vai te sustentar. Sabe por quê? Porque você é uma mulher sábia, uma mulher que edifica a sua casa. Sabe o que nós temos que fazer? É orar, igreja. No momento, igreja, que nós estamos alicerçadas no Senhor, orando, jejuando e guardando a palavra do Senhor, as coisas são diferentes. Amém? Vou ler o outro versículo. E ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Lavai as mãos e os pecadores, e vos duplo ânimo, purificai os vossos corações. Eu gostei dessa palavra bem aqui, ó. Purificai os vossos corações. Como está meu coração nessa noite? Quantas e quantas pessoas, irmãs, nos abraçam e dizem: oi, irmã Neide, eu te amo tanto. Mas as atitudes da irmã, tu vê que ela não gosta de ti. E ele diz o que aqui? Purifica o teu coração, igreja. Levanta as tuas mãos, igreja. Ora ao Senhor, igreja. Aqui eu vou agir como se eu estivesse ministrando só para o ciclo de oração. Todas nós que estamos aqui fazemos parte de um ciclo de oração. É uma união. Está aqui, esse anel é um ciclo. Isso é um ciclo de oração. Não é você sentar no banco da frente para não olhar para a cara da irmã que está no banco de trás. Não é nós como regentes levantar o vocal e não falar com A, com B, com C, com D. Teve uma vez que aconteceu uma situação comigo em determinado lugar, e depois eu fui pedir perdão. E era uma irmã, e eu pedi perdão para ela. Eu disse: Senhor, se um dia tu me colocar na igreja dessa senhora aqui, depois de eu ter agido tão erradamente com ela, como é que eu vou falar de perdão, se ela vai sair daqui zangada comigo e eu também? Isso aqui eu quis ser submissão ao Senhor. Tem gente que não quer pedir perdão, tem gente que não quer ir atrás. Irmão, não é porque a Neide é boazinha não, que eu tenho falha igual vocês têm. Não é por isso não. Mas quando Deus, ele te chacoalha bem aqui, ele te faz entender que tu tem que ir. Quantas e quantas vezes eu sabia que era a pessoa que tinha que vir a mim, ela veio, não veio. E eu estou lá na central, tia Jo ministrando. E ela disse: vai agora onde ela vai. Disse: Jesus, por que eu tenho que ir, Jesus? Será que tu não está dizendo a mesma coisa para ela? Não, mas não estava não, porque quem foi eu. Sabe por quê, igreja? Não perca o céu por besteira.
Quando foi chamada, foi para ir para o céu, minha querida. Foi para isso que Deus te chamou, igreja. Você foi chamada, aleluia, foi para cantar no grande coral lá no céu. Foi para isso que Ele te chamou. Ele te chamou, igreja, para que você conheça o Cristo. Lembra da crucificação? Eram os meus pecados, igreja. Eram os teus pecados que estavam sobre Cristo. E Ele foi mudo ao matadouro. Com o poder que tinha o meu, igreja, e o teu Cristo. Ele podia ter orado por aqueles homens e todos eles seriam exterminados, mas Ele foi calado. Eu tenho me mantido calada, igreja. Quando é para mim me manter calada, ou eu tenho falado o que não é para falar. Eu tenho agido de forma que não é para agir. Quem tem sido eu na igreja do Senhor? O reino que eu preparei para vocês, aonde nós iremos? Nós subiremos a glória. Me permite dar um certo de glória. Sabe por quê? Porque Ele não me impede de pedir perdão para a irmã. Ela não me impede de ir na casa da irmã. Ela não me impede de fazer isso. Isso aqui é o quê? Isso é submissão ao nosso Deus. Isso aqui é o quê? Isso aqui é você dizer pro diabo: não me importa o que ela tenha dito, eu vou pedir perdão. Nosso Cristo. A morte mais triste. A morte mais triste. Que nós pudéssemos ir ao céu. Foi para isso que Ele morreu na cruz. Muitos de nós, aleluia. Nós, igreja, não roubamos. Ter submissão a Deus, igreja, é estar de joelhos dobrados aos pés do Senhor. É orar por A, por B, por C, por quantos necessitam da nossa oração. Isso é submissão a Deus. Isso é o Senhor dizer: irmã, ora pela fulana que ela não está bem, e você está ali de joelho. Isso é ser cristã. E é essas mulheres cristãs, aleluia, que o nosso Deus vem buscar. E somos todas nós, aleluia, que aqui estamos louvando, aleluia, engrandecendo e exaltando ao nome dele. Sabe por quê? Porque ele é digno, igreja. O nosso Deus é digno do nosso melhor. Eu sempre gosto de dizer isso também, que o meu Deus, aleluia, merece o meu melhor louvor. A gente só canta para o Senhor porque a voz é meio assim, mas dá certo. Então o meu melhor louvor é do Senhor. A minha melhor oração é do Senhor. E quantas vezes, indo para esse lado,
A gente conversa 1 hora, não é 2 horas com uma amiga de longe. Mas quando você ajoelha, Jesus, meu joelho está doendo, Jesus, o que eu vou te pedir? Não tem nada para me falar. Quantas e quantas vezes você vê crente de castigo? O que é crente de castigo, Neide? É crente que se ajoelha para tu pensar que ele está orando. Já está de joelho, Senhor, que estou eu, meu Pai. Muda meu ser, meu Pai, muda minhas atitudes. Faça de mim uma verdadeira mulher cristã, submissa a Ti. Sejamos submissas, igreja, ao nosso Cristo. Quando eu lendo Tiago, eu sei que toda a igreja sabe quem era Tiago. Tiago era irmão de Jesus. Tiago foi um dos que não aceitaram Jesus. Para Tiago, Jesus não era o mestre, ele não era o Messias. Ele só acreditou em Jesus depois que Jesus foi crucificado lá na cruz do Calvário. Depois que Jesus ressuscitou, foi aí que ele acreditou em Cristo. E ele se tornou um dos maiores líderes em Jerusalém. Mas primeiro ele teve que pagar o preço. Quantos e quantos de nós, muitas vezes o Senhor coloca ótimas irmãs do nosso lado, e a gente olha de maneira feia, de maneira errada. Não esperemos que o Senhor nos leve ao fim, mas que nós aprendamos antes. Eu gosto de dizer sempre que depois que eu fiz as minhas cirurgias, que eu fiz 3 cirurgias de aneurisma, eu sou mais crente em meu Deus. Sabe por quê? Foi muitos dias em casa. Foi muitos dias em casa. Foi muitos dias dentro do hospital. Passei mais de mês na casa da minha sogra Sandra Barros. Não ia para a igreja. E hoje, se você chegar na Vila Alecrim, você não encontrar a irmã Neide, ela está doente. Sabe por quê? Porque hoje eu sei, aleluia, o quanto vale estar na casa do Senhor. E quantos de nós deixam de ir para a igreja porque não gostou do sapato que comprou, não gostou da roupa que tem? Não foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor não nos chamou para desfilarmos no meio de uma igreja. O Senhor nos chamou, igreja, para louvarmos e cantar o seu nome. Foi para isso que nós fomos chamados. Ninguém aqui foi chamado para desfilar dentro de igreja, que não tem nenhuma top moda, nenhuma modelo. Mas nós devemos louvar e exaltar o nome desse Cristo. Então todas as vezes que você chegar na Vila Alecrim, que você não achar Neide dentro da congregação, o pastor Josué avisou, a minha esposa não veio porque hoje ela não está bem. Depois que eu fiz as cirurgias, minha pressão ficou baixa. Então tem dia que eu estou pela misericórdia, então eu fico em casa. Mas é muito difícil. E muitos de nós, muitas vezes ficamos em casa por coisas pequenas. Não permita que pequenas coisas te tirem da presença do Senhor. Seja uma mulher cristã sábia, viu? E o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida, sabe quando? Como nós fomos essas mulheres submissas ao nosso Cristo, calando a nossa boca, mesmo tendo vontade de gritar. Calando a nossa boca, mesmo quando a pessoa te dá motivo A, B e C, para que tu diga tudo de volta para ela. Sabe quem é que te justifica, minha querida? É o Cristo. É Cristo Jesus quem justifica a sua igreja. Nós não fomos chamados, igreja, para brigarmos. Um dia eu vi um pastor ministrando, ele disse o seguinte: se você vê 2 cristãos brigando, eles não são crentes. Eles não são crentes, porque não foi para isso que você foi chamada. Eu disse, Senhor, o negócio é sério. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que ler a palavra do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados, para ler e para aprendermos. E coisas grandes, igreja, quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor nos mostra coisas que nós nos maravilhamos. Eu leio um versículo, no dia seguinte eu leio, o Senhor me mostra mais coisas. Isso aqui é o quê? É o Senhor se moldando e se revelando para cada um de nós.
Então sejamos essas mulheres cristãs submissas ao nosso Deus. Vamos neste momento nos colocarmos de pé. A Neide gostaria de fazer uma oração pela igreja em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, Pai eterno, aqui está a tua igreja, meu Pai. É tua, meu Pai, as tuas irmãs, ó Deus. Seja com cada uma delas, meu Pai. Visita, Pai Santo, a casa de cada um. Tu sabe, Pai Santo, o que elas têm te pedir. Tu sabe, Pai Santo, quantas e quantas vezes as tuas filhas, meu Pai, têm se ajoelhado aos teus pés, meu Pai, te pedindo alguma coisa, ó Deus. Conceda, meu Pai, de acordo com a tua graça e de acordo com a tua vontade. E que nós sejamos, meu Pai, essas mulheres cristãs submissas a ti, meu Pai, que faz o teu querer e que faz a tua vontade, meu Pai. Fica conosco, ó Deus, nos abençoa e nos guarda, em nome de Jesus. Amém, Senhor.